Pessoal, estamos de volta. E você que está nos vendo, participe da nossa página no Facebook. Entre lá no Facebook e digite NGT Esporte. Faça sua pergunta, dê sua opinião, converse com a gente. E vamos falar agora de Mundial Sub-17. Mundial esse está rolando lá nos Emirados Árabes. O Brasil começou muito bem essa competição. Logo de cara pegou a seleção europeia, a Eslováquia, e ganhou de 6-1. Destaque para Mosquito, que fez 3 gols. Mas o destaque é para o Atlético Paranaense, que fez 5 gols nesse jogo. Porque Natan, que fez 2, ambos são do ataque do Sub-17 do Atlético Paranaense. A base do Atlético Paranaense sempre formando grandes jogadores. E aí, fechou o 6º gol, foi Caio Rangel, jogador do Flamengo. Mas um jogo que o Brasil mostrou muita força. O outro grande destaque desse time é o lateral esquerdo, Abner. Muita força na lateral esquerda. Nem parece que tem 17 anos. O garoto lembra muito o Maicon, lateral do ex-Inter de Milão, atualmente na Roma, seleção brasileira. Muita força, chega com muita facilidade na linha de fundo. Ele, quando dá a diagonal para ele, ele corta para o meio e ninguém toma a bola dele. Mostrou muita força física e muita técnica. E na segunda rodada, mais uma vitória de 6-1. Coroando exatamente Natan, sendo o artilheiro do campeonato até o momento. Time do Brasil 6-1 de novo. Destaque nesse jogo é para Caio Rangel, jogador do Flamengo. Deu muita movimentação. No início do jogo, o time como um todo errando muito passe, ele mesmo também. Mas depois ele sendo a opção, o desafogo do time, recebendo essa bola, dando dinamismo ao ataque. Natan, outro grande jogador. Mosquito faz sempre um pivô muito bem feito para quem vem de trás. Abner é uma seleção que tem alguns jogadores interessantes. Já estão mostrando muito serviço. E começar logo o campeonato com 2 goleadas é muito bom para a seleção. É ótimo para o começo dessa equipe, quem sabe trazendo o tetracampeonato. E vamos falar agora do UFC 166. O UFC esse que encerrava a trilogia Caim Velasquez versus Júnior Cigano. E novamente deu o americano, atropelou o nosso brasileiro. Não deu para Cigano. Cigano que foi para uma luta, caiu no jogo de Caim Velasquez, aquele jogo pressionando na grade. Não parecia que não conseguia se desvencilhar dessa tática do americano. Caim Velasquez impressionava, ia desferindo vários golpes curtos, mas contundentes, que foram machucando muito Cigano durante a luta. Cigano não conseguiu ir para o jogo de trocação e quando foi, levou knockdown, já estava debilitado. Parece que a estratégia do time do Caim Velasquez deu certo. Foi um domínio completo. Ele que mostra ser o lutador nos pesos pesados o mais completo até o momento. Dominou a luta e na hora da trocação no 3º assalto, Cigano já cansado, sem reflexo, levou o knockdown. E aí foi um massacre diante. Um massacre de Caim Velasquez. Felizmente não deu. Ficou de positivo para o Brasil foi o seguinte: Napão, Gabriel Napão, nocaute no primeiro assalto. É o 11º nocaute de Napão, juntando com Frank Mir. E os dois são os maiores nocauteadores do UFC em toda a história. Estão ali junto com o Chuck Liddell, que tem 10, e aí eles passaram. Frank Mir era o recordista e agora Napão está ali. Napão que já vem da sua 3º nocaute seguido, vem numa sequência interessante. Ele já está ali entre os 7 primeiros, está entre os 5 primeiros do ranking dos pesos pesados. Quem sabe daqui a pouco não vai ter uma chance. Verdun, que é o outro brasileiro bem ranqueado, está em 3º lugar, já indo para a próxima luta dele, pode já deixar ele como possível rival de Caim Velasquez. Mas vamos ver, Brasil que sempre tem grandes lutadores, mas infelizmente tivemos essa derrota de Cigano, ele que saiu muito lesionado, foi para o hospital e não lembra de metade da luta. E ainda brincou, com a cara toda inchada, botou lá a fotinha dele e falou: eu tô feio? Não, ficou feio mesmo, apanhou muito Cigano. E agora, galera, vamos falar exatamente do Mundial de Vôlei que foi encerrado nesse final de semana em Betim, em Belo Horizonte, com um grande título do Cruzeiro. Cruzeiro que tinha perdido na fase inicial para o Lokomotiv de Moscou, o seu arquirrival na grande final, tinha perdido de 3-2. Já num jogaço,
time mineiro já classificado, só para ver quem ia ficar em primeiro no grupo, e deu o time do Lokomotiv, que realmente é um timaço, time que tem muita força, jogadores um time com média de altura de 2,1 metros. Quer dizer, uma equipe muito alta e muito forte fisicamente, mas não deu não. O time capitaneado pelo levantador William da seleção brasileira e pelo cubano Leal passou o carro, literalmente, em ritmo de UFC, passou o carro em cima do time do Lokomotiv. Leal que fez jogadas incríveis, passando por bloqueio triplo, bloqueio duplo, sem bloqueio, ninguém conseguia segurar o cubano. E foi uma vitória contundente. O Brasil mostrou muita força através do Cruzeiro. Cruzeiro que veio para essa final mordido exatamente pela derrota de 3-2 e nessa final uma parcial de 3-0, 25-20, 25-19 e 25-20. E no final gritou é campeão e os russos tiveram que engolir essa. A Rússia que tem sido a pedra no sapato do Brasil. No Mundial deu Cruzeiro. Parabéns ao Cruzeiro, parabéns a essa excelente equipe. E agora, galera, vamos à pergunta do internauta. Faça que nem essa galera. Mande sua pergunta. Fale através do Facebook, mande sua pergunta lá. NGT Sport, digita, é fácil. NGT Sport e faça a sua pergunta. Mas antes dessa pergunta do internauta, queria levantar alguns pontos, exatamente da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vi muita gente falando mal do goleiro do Vasco, Diego Silva. Ah, que ele falhou. Realmente, no segundo gol houve uma falha. Uma falha que há muito tempo atrás era inadmissível para os goleiros de futebol ficar fazendo manchete para o lado. Pega um goleiro que nem Gilmar Rinaldi, goleiro que nem Leão, goleiros como o falecido Zé Carlos, Paulo Vitor, ex-Fluminense, goleiro como Zete. Na época deles era treinado essa manchete que hoje todos os goleiros agora estão fazendo. Não era não, o goleiro tinha que pegar e encaixar aquela bola. Qualquer goleiro há 10 anos atrás era obrigado a encaixar essas bolas. Agora não, vieram com esse recurso. Agora é fácil fazer uma manchete, é melhor, evitam a bola de rebote para dentro da área. Isso não só facilita a vida do atacante, já sabe hoje em dia que é só dar um chute, pancada na lateral do goleiro, que sabe, o goleiro tem que treinar para não dar rebote. Goleiro tem que ser treinado para isso. Aí às vezes a gente fica olhando nas categorias de base, agora o pessoal ensinando que isso é correto. Correto não, quem foi goleiro de categoria de base há 10 anos atrás sabe que qualquer treinador de goleiro te mandava embora do clube se você ficar fazendo essas presepadas. É a mesma coisa alguns anos atrás, Fernando Henrique. Todo mundo, tá fazendo defesa de pé, que recurso. Recurso não, isso é falta de recurso dele. Porque goleiro que é goleiro, faz a base e encaixa a bola. Como é que pode? Hoje em dia, agora todo mundo virou entendido de goleiro. Aí o primeiro gol do Botafogo, falha do goleiro também. E aí eu vi um comentarista aí de emissora de televisão, ex-jogador de futebol, falando que que ele deu uma passada para trás e faltou força de reação. Meu Deus do céu, virou agora entendido em treinamento desportivo. Vai fazer faculdade de educação física primeiro para poder falar disso. Ah, galera, tá difícil isso, né? Tá difícil, né? Ficar falando essas besteiras na televisão sem saber de conhecimento de causa. Ser goleiro é a coisa mais difícil que tem, porque goleiro não pode errar. Errar, deu mole, entrou, gol dos caras. E atacante que fica dando bico lá na arquibancada, pode? Ah, vamos parar de falar mal dos goleiros, hein, pessoal? E vamos à segunda pergunta do internauta, de Rafael Mendes, Rio de Janeiro, Madureira. Bruno, para você, PH Ganso voltou a apresentar o futebol de qualidade que uma vez apresentou no Santos? E aí, vamos lá. Você acha que a pressão para não ser rebaixado caiu sobre ele em algum momento? Será que agora ele desencanta e vai para a seleção? São várias perguntas, né, Rafael? Mas vamos lá. Bruno, eu acho que PH Ganso, se ele realmente voltar a ter uma melhor forma física, crescer fisicamente e ter aquele desbloqueio psicológico das 2 cirurgias do joelho, ele é um jogador completamente diferente no meio de campo. Ele é um jogador diferenciado
no Brasil. Ele é um jogador excelente, é um cara que tem um raciocínio rápido, tem um futebol lento, tem o desenrolar do futebol dele é lento, mas ele é o falso lento, o passe dele chega rápido, porque tem que correr a bola. Eu acho que tem chance sim, se ele manter como ele está nesse momento, em crescente, ano que vem começar forte, uma pré-temporada boa, é seleção na certa. Está crescendo e o São Paulo está crescendo por causa dele e de Muricy. Pessoal, faça como essa galera, participe da nossa página no Facebook. Daqui a 2 minutinhos estaremos de volta.